Pessoal, quem está assistindo esse vídeo aí, dá um joinha aí no nosso vídeo para aumentar o alcance dele. Quando vocês dão um joinha aí, esse vídeo alcança mais pessoas, e é importante que ele alcance mais pessoas, porque a Paquisa sempre traz temas muito legais aqui pra gente. Se ainda não for inscrito no canal da Sempre no YouTube, se inscreva, nas nossas outras redes sociais também aí, nos siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Acho que agora eu até falei certinho. Paquisa, caso alguém ainda não te conheça, o que eu acho bem difícil, Paquisa é uma figurinha carimbadíssima que dá sempre. Quanto tempo de Sempre, inclusive, Paquisa? 20 anos. Um tempinho, é um tempo, 2002 ou 2000? Eu entrei como estagiária e foi uma honra, né, fazer um estágio aqui com a equipe da psicologia. Depois fui apresentando alguns projetos, né, e fui construindo a minha carreira aqui dentro, 20 anos. É um tempinho, hein? Eu tenho 25, olha pra você ver. Quando você entrou, não de sempre. Não de sempre. De idade mesmo. Quando você entrou, eu tinha 5 aninhos. É um tempinho. Paquisa, então, caso alguém não te conheça, que eu acho difícil, se apresente, por favor. Bem, eu sou Paquisa Araújo, psicóloga clínica, sou especializada em psicologia do trabalho, em neuropsicologia, neurociência das emoções e com cursos de aprofundamento, né, de aperfeiçoamento nas áreas de psicossomática, saúde da mulher, parentalidade positiva e neurolinguística, programação neurolinguística. Uma mulher nova desse jeito, né, gente? Já tem todas essas especializações aí. Que coisa, hein? É muito bom estudar. Paquisa, eu falei um pouquinho do tema, que é o saúde materna importa. Uma pergunta, né? Sim. É um questionamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do tema, por favor. Claro. E é uma pergunta para mobilizar a todos, é um questionamento. Saúde materna importa? Importa para mim. Importa para vocês? Importa para você? Então, nós vamos entender aqui juntos o quanto a saúde materna importa para a sociedade em geral, né? Nós estamos diante aí de um questionamento que envolve amorosidade, saúde, liderança, porque o materno hoje está presente em todas essas áreas. E difícil também fugir do contexto da pandemia, né? Não pensar em maternidade nesse período pós-pandemia, de mulheres muitas vezes em home office, por exemplo. Sim. Nós já comentamos sobre isso em outras lives, o quanto a figura feminina, né, a figura das mães teve uma importância tremenda ao longo da pandemia. Né? As mulheres tiveram aí uma relevância em vários setores e é importante honrá-las, né? Então hoje Certamente. é mais uma oportunidade que de honrar, de parabenizar essas mulheres que vêm desbravando com muito amor, com muita competência no contexto domiciliar, no contexto profissional, social em geral. Importante ressaltar também, não lembro se a gente falou, que esse papo também é uma homenagem às mães, né? Estamos aí no mês das mamães. Mês de maio, mês super importante, muito afetivo. E esse momento aqui, né, para celebrarmos aí essa função materna e honrar aí as nossas queridas mães. Perfeito. Paquisa, para a gente começar, quero te perguntar o que você percebe, assim, de modo geral, né? Porque é difícil também fazer esse diagnóstico individual, sobre a saúde emocional das mulheres e quais as formas, assim, de identificar os sintomas em caso de adoecimento. Bem, como nós falamos há pouco, a mulher ela está presente num contexto de casa, de trabalho, de estudo. Então, muitas das nossas lideranças parte das mulheres. Então, quando nós pensamos sobre saúde da mulher, nós estamos pensando numa sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais dinâmica, porque as mulheres estão liderando muitas coisas, né? E quando eu também pensei sobre a saúde materna, eu lembrei que, analiticamente dizendo, Renê, é muito importante quando a mulher deseja, né, esse processo do materno, que a sua saúde individual, o seu papel de mulher, primeiramente, esteja melhor trabalhado, que seja uma mulher mais saudável, que esteja de preferência psicoterapeutizada, para formar aí esse papel, essa função de mãe, né? E lembrando que a função materna não é apenas das mulheres biologicamente que se tornaram mães, né? Nós devemos aqui honrar as mulheres que passaram pelo processo da adoção, que se tornaram mães com total excelência, as tias, madrinhas, avós, os tios, os padrinhos que exercem essa função também do materno, né? Então é importante ressaltar isso.
E ao longo desses últimos anos, nós percebemos realmente, como você comentou, da pandemia, de tudo que nós passamos, como que ficou evidente o papel da mulher, como que ficou claro quanto a mulher se dedicou. A mulher faz tudo com muita intensidade, eu sempre falo isso. É verdade. Né? A mulher percebe, tem uma forma de captar, de sentir a vida bem à flor da pele, e isso traz ali muitas conquistas, mas também pode causar alguns adoecimentos. Porque se a pessoa está captando tudo, se ela está prestando atenção nos detalhes, ela também vai ter ali uma sobrecarga. Então, em especial esses últimos tempos, chegou ao consultório muitas demandas desse grupo feminino, dizendo do adoecimento, dessa saúde emocional abalada pela sobrecarga, pelas diversas funções, né, que as mulheres acabaram acumulando nesses últimos 2 anos. Por mais que se faça com excelência, com amor, com competência, cansa também, né? Cansa. Né? As mulheres são muito fortes, mas ser forte não significa ser invencível, ser perfeita. O Carpinejar, ele tem alguns comentários sobre a saúde da mulher, e recentemente ele fez um extraordinário, falando que às vezes é até ruim a gente ficar chamando as mulheres de muito fortes, são muito guerreiras, porque as pessoas não estão preparadas para acolher essas mulheres que também sofrem. E eu acho também que virou meio genérico. Ah, não, as mulheres são fortes, são guerreiras, são mesmo, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas eu acho que esse excesso até ficou genérico demais. Sim. E às vezes a pessoa fala, mas não valoriza como se fosse, né? Acabou banalizando realmente. E como eu falei há pouco... Só eu te interromper, Carpinejar? É um autor, não conheço, não conheço. Tá. Eu já citei ele um pouco aqui, ele tem um livro muito bacana que nessa pandemia ele escreveu, que é... Porque parece um verbo, né? Carpinejar. Sim. Tá, é um autor, beleza. Sim, muito bacana. E ele, vários outros escritores também, né? A equipe da saúde em geral, vem partilhando muito sobre esse tema da mulher. E como eu falei há pouco, quando a mulher, depois de tantos papéis, depois de tantas vivências, resolve fazer esse investimento no materno, é de grande importância para ela. E para a criança, que a saúde emocional dessa mãe esteja mais em equilíbrio. Não significa, Renê, que para sermos mães temos que alcançar a perfeição. Mas se a gente consegue trabalhar os nossos traumas, amenizar, trabalhar o processo de cura, trabalhar o processo de resgate da saúde emocional, essa família, esses filhos, serão bem mais felizes, né? Freud, Lacan, a turminha aí, né, da psicologia, tem algumas frases que falam assim: feliz do filho que tem uma mãe psicoterapeutizada, né? Então, assim, é bacana a gente pensar o quanto para a saúde da família essa mulher, essa líder, porque as mulheres hoje estão também liderando os lares junto ali com os companheiros, ou, de repente, de forma solo, né? Muitas vezes, inclusive. Sim. E como que a saúde vai beneficiar todo aquele contexto, né? Todo aquele lar. E vai ajudar na formação dessa criança, vai ajudar no processo de amadurecimento, de envelhecimento dessas mulheres também, né? E você comentou, né, na pergunta dos sintomas, bem, nós sabemos claramente quando nós estamos felizes, concorda? O nosso humor, a nossa pele, totalmente. A nossa disposição, a nossa vibração é muito positiva, é muito alto astral. Mas será que a gente percebe quando nós estamos adoecendo? Será que as mulheres, principalmente, que estão aí se desdobrando em tantas tarefas, conseguem dar essa pausa, se reconectarem, né, consigo para poder perceber como anda a minha saúde? Acho que, imagino, difícil também separar o que é o cotidiano e o que é, de repente, um adoecimento, né? Sim. Porque tem tanta coisa que acaba caindo no cotidiano, mas te faz mal. Sim, boa pergunta, boa colocação. É isso mesmo. Muitas das vezes as mulheres assumem ali tantas tarefas e querem exercer essas tarefas da melhor forma possível, que não conseguem entender, ou até entendem, mas não tem nem tempo às vezes para falar assim: olha, eu vou sair de cena para me cuidar. Quantas vezes você escuta isso, inclusive? Nossa, não tem nem tempo para me preocupar.
Eu escuto muito na clínica assim, Paquisa, não dá nem para adoecer. Não tem tempo para adoecer, não. Né? Então, assim, tem tantas tarefas, é casa, é trabalho, filhos, companheiros, enfim. Mas como começa esse processo de adoecimento, né? Principalmente, já que nós estamos focando aqui, mês de maio, saúde da mulher, saúde das mães. Todos nós vamos ter que dar uma olhar, né, para nós mesmas, para percebermos qual sintoma está acontecendo ali que está diferente da nossa rotina, que o nosso corpo está sinalizando alguns sintomas que estão além. Porque cansados todos nós ficamos, né? Eu fico bastante. Um pouquinho de estresse, às vezes um descontentamento, isso é da vida humana. Mas quando esses sintomas começam a roubar a cena, roubar o brilho da nossa vida, o nosso ânimo, roubar ali a cena mesmo, nosso cotidiano, tem algo estranho. E ser muito repetitivo também, imagino, né? Sim, sim. O sintoma ele vai repetir como uma forma de nos dar um toque. Olha, por que esses sintomas repetem? Porque a gente não está conseguindo desvendá-lo. E o quanto antes você conseguir identificar, melhor, sim, né, Paquisa? As mulheres que passam por excesso de fadiga, uma fadiga assim, por mais que descansem, alimentem bem, ainda permanecem muito cansadas. O sono, Renê, é um sinalizador, vai sinalizar as nossas dores da alma mesmo. O sono começa a alterar, começa a perder qualidade. Eu fiquei com medo agora que você disse isso. Eu dou mal pra caramba, acredita? Pois é, então precisamos rever isso, pessoal. Todo mundo que está passando... Mas aqui hoje não é dia de falar de mim, não. Depois eu marco o horário lá. Sim, mas o sono, ele vai sinalizar... O sono, gente, é um momento que traz consigo todo um dia, né? Todo o nosso roteiro ali daquele dia vai impactar no nosso sono. Às vezes o paciente fala assim, nossa, eu tenho muito pesadelo, nossa, eu não estou dormindo bem, não, meu sono oscila muito, eu tenho dificuldade. Aí vem fadiga, cansaço, estresse, muito estresse, o nervosismo à flor da pele, crises de choro que roubam ali a cena, né? Tudo isso está sinalizando que essa pessoa está num descompasso com ela mesma. Né? O sintoma, eu já comentei isso antes, vale a pena repetir, o sintoma ele vem nos dizendo quanto a gente vem se traindo também. Né? Aquilo que é muito importante para mim, eu não consigo tempo para fazer, então meu corpo vai entrar num protesto, a minha mente vai protestar. Né? Cuida de mim. Então, o adoecimento é muito esse grito, esse pedido de socorro, né? E pessoas muito agitadas, a mulher, né, tem uma capacidade mental, tem uma agitação mental muito grande. Então, às vezes, o sono, ele é muito impactado, porque a pessoa, mesmo ali no momento de repouso, ela ainda pretende salvar o mundo. É verdade, Paquisa. Aqui, o tema que você sugeriu é um questionamento, né, Paquisa? Sim. Quais que são as provocações que você quer fazer com esse tema para as mulheres? O tema da nossa partilha hoje é uma pergunta, e uma pergunta muito importante. Saúde materna importa? Importa para mim, importa para vocês que estão assistindo, importa para você, Renê? A saúde materna deveria importar para todos nós. Era para eu responder? Sim. Importa. Era retórico ou não? Era para você responder. Não, importa. A saúde materna, pessoal, deve ser algo importante para todos nós, porque se nós estamos aqui, houve uma colaboração desse materno. Sim. Houve uma função materna, de alguma forma, sendo pelas nossas mães ou pelas pessoas que exerceram essa função materna, né? Grandes líderes que estavam ali no processo da nossa educação, nos acolhendo com amor, nos preparando para a vida. E a nossa sociedade tem muitas mães, as nossas empresas, associações, escola, política, hospitais, têm muitas mães, tem muitas mães que estão ali liderando profissões, carreiras, famílias. Então, a saúde materna, ela importa. Ela importa na sociedade como um todo. Né? No contexto profissional, no contexto familiar, no contexto social, político, em todos os lugares, né? Onde é o lugar da mulher? Onde ela quiser. Onde ela quiser. E onde ela quiser, estando bem acompanhada de saúde. E para uma mulher ter saúde, é o efeito dominó, né? A gente precisa de também um sistema de apoio, né? Hoje, a área da saúde mental num todo,
ela recebe um público de mulheres enorme. Estatisticamente dizendo, as mulheres procuram um pouco mais. Pouco ou muito mais? Muito Pode ser mais, sincera. gente, muito mais. Quando ela falou um pouco mais, eu vi que... Eu imagino que muito mais. Homem ainda é muito tabu para isso, né? Ainda tem muitos preconceitos, né? Ainda tem uma resistência, infelizmente, né? Por uma cultura aí machista. E, na realidade, cuidar da saúde, tanto homens, mulheres, jovens e crianças, é uma atitude de amor a nós mesmos. É uma atitude de inteligência, de uma sobrevivência com mais dignidade, qualidade. Então, por isso que eu estou comentando quanto a saúde materna importa, né? Porque nós estamos vinculados a essas mães, a essas pessoas com exercício do materno, então deveria importar para todos, né? Sim, não só para as mulheres, né? Fica o recado aí, homens. Até eu também preciso dar umas consultadas de vez em quando, sabe? Não estou fazendo não, mas deveria. Paquis, eu já acho que teve você vai lembrar muito melhor do que eu, claro. Sim. Acho que teve uma série de lives sobre maternidade real, não teve? Olha, a maternidade real, né, a parentalidade positiva... A pergunta era justamente... Sim. É porque eu estou tentando lembrar, acho que há uns 2 anos vocês fizeram uma série assim de lives sobre maternidade real, acho que você com a Ludmilla teve... Foi bem no início da pandemia. Eu queria te perguntar, sem te interromper, ou te pedindo desculpa já que eu te interrompi, o que a psicologia fala sobre a maternidade real e a parentalidade positiva? Só lembrando, pessoal, que nas nossas redes sociais, no Instagram da Sempre, no YouTube, tem muito material bacana de toda a equipe ASEMP, de diversos setores. A Paquisa fazendo meu papel aqui, eu diria... Mas é verdade E mesmo. bem no início da pandemia, né, a Ludmilla, uma querida amiga aqui também da ASEMP, do nosso Abraço, Ludmilla, inclusive, se estiver assistindo. Que também é mãe, que também é profissional, que também é estudante. Nós fizemos uma primeira live falando sobre o maternar em tempos de pandemia. Lembro. Então, nós falamos sobre isso, né? Sobre a maternidade, naquele momento que estava tão delicado, desse dividir das atenções aí, casa, família, trabalho. E respondendo aqui sua pergunta, Renê, a maternidade real, a parentalidade positiva são temas bem atuais, né? Que vem nos chamando a atenção para conversarmos sobre a saúde da família num todo, né? Para conversarmos sobre a maternidade, quebrando esse romantismo, mas trazendo a maternidade ao alcance aí de todos, falando dos acertos, das dificuldades, dos erros, da importância da retratação, né? A maternidade real, ela é um tema assim, que eu vejo que traz muito essa reflexão de uma maternidade onde não existe essa perfeição, esse ideal de perfeição, mas uma maternidade com muita amorosidade, com muito respeito. A retratação, o ressignificar e retratação são termos muito usados dentro da clínica da psicologia. E a maternidade real traz ainda mais esses temas para pertinho, né? Porque quando as mães se colocam ali no maternar dos seus filhos... Eu adoro esse termo, viu? Maternar. Criação aí dá sempre. Maternar, acho que é a criação da Ludmilla e da Paquisa. Esse verbo aí pode conjugar quem for formado aí em letras. É bonito mesmo, porque está dizendo desse colo, desse abrigo, que é o colo da mãe, que é o abraço da mãe, que é esse aconchego, essa orientação dessa função materna. E, geralmente, todos que estão ali exercendo materno querem acertar muito. As mulheres se cobram muito, as pessoas responsáveis por esse legado do materno se cobram muito essa perfeição. E talvez seja aí que as mães comecem a adoecer tanto. E nós estamos aqui hoje partilhando, dizendo quanto a maternidade real, ela precisa sim quebrar, como eu disse, essa ilusão de perfeição. Todas nós mães queremos fazer o melhor pelos filhos, mas nós erramos. E se culpa muito caso algo dê errado com o filho também, né? E a culpa, Renê, está muito ligada ao coração de pessoas muito boas, muito amorosas.
Então, pessoas com um traço, por exemplo, né, um psicopata não tem culpa, né? Então, as mães trazem essa carga aí da culpa porque querem doar muita atenção, muito amor, acertar sempre, mas isso não pode virar um adoecimento, né, pessoal? Porque se vira ali um mandato muito rigoroso, com muito perfeccionismo, a beleza de tudo, que é a naturalidade, que é a espontaneidade, que é esse amor de corpo e alma, acaba caindo por terra, né? Então é uma forma também, é um alívio pensar que a maternidade pode ser real, que ela não precisa ser perfeita, que ela não tem que ser assim. E nem tem um modelo de perfeição também, né? Não. Até porque as pessoas são criadas de maneiras diferentes e cada uma a sua maneira. Sim. E é correto também. Sim, cada um com seus valores, com as suas crenças, com a sua cultura, né? Eu creio ser muito importante para todas nós que desejamos aí o exercício do materno, estarmos em constante evolução, nos cuidarmos. Para sermos canais de ajuda para o outro, a gente também precisa ser canal de ajuda para a gente. Então, hoje, o meu testemunho, eu sou mãe, eu também sou profissional, tenho vários outros papéis. 2 filhos lindos, inclusive, tá? Um rapaz e uma menininha. Lindos. E assim, eu me cuido. Eu preciso me cuidar por amor a mim, que estou nessa liderança do materno, por amor à minha profissão, que eu preciso dar o testemunho, não de perfeição. Eu preciso dar o meu testemunho de que o quanto é importante, quanto vale a pena cuidar da saúde emocional. Então, eu também vou me cuidar. E a parentalidade, ela vai trazer vários estudos, assim, falando quanto é importante entendermos essas funções do materno, do paterno, da família, de criar ali os nossos filhos com firmeza, com amor, com muita educação e respeito com aquela criança, porque nós não estamos formando só filhos, nós estamos formando sujeitos pensantes, atuantes, cidadãos que serão aí os nossos futuros profissionais aí de diversas áreas. Perfeito. Então, nós retorno para a sociedade mesmo, a criação de um filho, né? Sim. Eu falo que é semear boas sementes em um solo que precisa dessa boa semente, né? Então, o filho é muito isso. Eu tenho 2 crianças, então eu vejo como que a infância é um momento do lúdico, da amorosidade, é um momento de semearmos muitas coisas ali importantes, né, para os nossos filhos, e também de dizer a essas crianças que por mais que sejamos pais e mães, avós, tios, madrinhas, muito amorosos e com muita intenção de acertar, nós também erramos, e para isso a gente pode... Para explicar sobre esse erro, eu acho muito importante a criança também entender que os seus cuidadores também são vulneráveis, né? Porque a criança, ela cresce ali dentro de uma normalidade. Porque se a criança acredita que o pai e mãe nunca erra, que aquele familiar nunca erra, o primeiro erro que ela se deparar na escola ou no trabalho, ela vai entrar numa crise emocional, num adoecimento. Né? É o descobrimento do mundo real, vai ser para ela. Sim, exatamente. Então... Quando, por exemplo, a gente tem ali um dia difícil, um dia pesado, e é muito natural as famílias passarem por esse tipo de dia, né? De maior estresse, de um adoecimento, de uma irritabilidade, aí entra as 2 palavrinhas que eu disse há pouco, que é retratação e o ressignificar. É explicar para aquela criança que a vida real tem muita alegria, tem muita coisa boa, mas tem dias difíceis. E que pessoas muito corajosas são aquelas que pedem desculpa. E a gente precisa pedir desculpa aos filhos, Renê? A gente precisa, sim. Eu acho isso um processo muito bonito, que é o de se retratar, né? O de explicar que aquele momento, de repente a mãe ou o pai ou aquele cuidador se exaltou, disse alguma coisa mais dura, e explicar para a criança que aquela não foi a intenção, mas que o ser humano passa por esses picos de altos e baixos, porque a criança entende que foi apenas um momento, mas que não é a raiz ali daquela mãe, por exemplo, a todo momento ter uma atitude mais áspera, que foi apenas um momento, e é matemática, amor também é matemática. Se a família, os pais, os responsáveis ali acertam muito mais, aquela criança, aquele jovem vai internalizar muito mais acertos do que falhas. Aí é que mora a saúde emocional.
Perfeito, Paquisa. Gente, vocês estão vendo, Paquisa fala muito bem, né? Impressionante. Toda vez que você vem aqui, você me impressiona, Paquisa. Obrigada. Eu não era para estar impressionado mais, né? Que eu já estou acostumado. Pessoal, vocês estão vendo um livrinho aqui, é um livro da Nora Roberts, Bem Casados. Eu acho até que ele faz parte de uma sequência, chama Quarteto de Noivas 3, esse é o terceiro, mas eu perguntei pro Marconi lá e ele não necessita dessa cronologia para ler não, tá? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que vocês podem ganhar esse livro num sorteiozinho aqui. É outra coisa que a Paquisa fala, Nenê, tem um livrinho lá pra gente sortear? Já aproveitando aqui, eu gosto muito, muito de livros mesmo, gosto muito de estudar. E uma das maneiras, né, desses responsáveis, da família, do pai, da mãe, é aprender mais sobre maternidade real, parentalidade positiva, saúde materna, lendo, estudando. A gente tem tantas publicações assim extraordinárias hoje nas redes sociais, né? Tem muito material bom. Sim. Selecionar. A maioria do material da rede social é ruim, mas tem muito material bom. Mas dá para selecionar muita coisa boa. Dá. Tem bons livros, tem um bom conteúdo, né? Então, nós precisamos de inspiração. Não é só a criança que precisa ser surpreendida, né? A família, os responsáveis, pai e mãe, também precisam de apoio, também precisam de cuidados, precisam de inspiração. E estudar é um caminho, é uma libertação, é um fortalecer aí de mente, corpo e alma. Paquis, aproveitando o gancho sobre maternidade real e parentalidade positiva, você falou muito questão de estudo, né, sobre esses dois assuntos, ou o mesmo assunto, né? Como que, do ponto de vista da psicologia, como o estudo, o aprofundamento nesses dois assuntos podem melhorar a formação de pais, filhos e mães, por favor? Olha, no consultório, Renê, no dia a dia na clínica, eu escuto muitos relatos de famílias, né, principalmente das mães, que é um público maior que nós recebemos, tanto aqui na Sempre no consultório particular. Muitas mães com um sentimento de culpa, uma angústia de impotência por terem cometido alguns erros, por terem algumas posturas que perceberam que foram prejudiciais ali para os filhos, e muitas das vezes porque não receberam ferramentas para fazer diferente. Não tiveram acesso, às vezes, a um processo psicoterápico, não tiveram rede de apoio, não conseguiram ali dar uma pausa para ler uma coisa, para estudar algo ali, para se inspirar, para se tornar ali uma líder melhor dentro das casas. Então, acessar esse material hoje em dia é muito mais fácil. A própria psicologia é uma obra caçula aqui no Brasil. Então, assim, hoje nós temos um material muito rico, muito precioso, que nós podemos absorver, estudar e tentar ter ali um desempenho melhor dentro dos nossos papéis. Mas antes era muito difícil esse tipo de tema. Então, muitas das vezes as mães se cobram porque elas nem tinham esse conhecimento. Então, na clínica eu trabalho muito isso. Antes não tinha, mas hoje tem. Então, é igual um ditado chinês que fala: não importa se foi antes ou depois, o momento, o mais precioso é o agora, é o poder do agora. Então, agora a gente pode se capacitar. Agora a gente pode investir, sim, em estudos, em leituras, em bate-papos com mães que estão também ali buscando por maior inteligência emocional, para se fortalecerem, para levar para dentro das casas um conhecimento, uma forma de exercer esse amor, né, de uma maneira mais inteligente, mais calma, com mais surpresas, né? Porque criança também, o jovem, ele quer ser corrigido, mas de uma maneira assim, mais inteligente, com mais tranquilidade. O pai e mãe tem que ser muito criativo, né? Nesse tempo que passou aí, a gente teve que exercer muito essa criatividade. E é a partir daí que nós vamos formar crianças e jovens mais saudáveis. Nós estamos em um momento, ao mesmo tempo, de recomeço, de muita esperança, né? Nesse pós-pandemia.
Mas é um momento também que nós vamos perceber muitas sequelas na área da saúde mental e emocional, pessoal. Nós vamos perceber muitas sequelas, os transtornos de aprendizagem. Nossas crianças vão precisar de muito apoio nesse quesito de estudo, nesse quesito de família, de amorosidade. Muitas professoras, né? Um abraço a todas as professoras da rede municipal. Vou trazer um dado aqui, inclusive esse mês a gente tem o mês do pedagogo. Até quero trazer uma pessoa aqui para ver se a gente bate um papo sobre essa questão de alfabetização. Se eu estiver falando errado é por pouco, mas eu li aí que fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, 60% das crianças até 8 anos ainda não sabem ler e escrever. Isso me assustou muito, muito, eu também muito. Vi essa pesquisa. 66%, né? Me informei melhor. Nossa, até comentei com a Daniane, me assustou muito, muito. Essa faixa, né, de 6 a 8 anos, que é o processo de alfabetização, infelizmente. E realmente, né, nós vamos precisar que as famílias, que as escolas se unem cada vez mais em prol dessas crianças, desses jovens, desses estudantes e futuros aí, como eu disse, profissionais, são os nossos cidadãos de amanhã, né, que já são cidadãos, mas ainda estão pequenos, então as responsabilidades tendem a chegar, mas sem sombra de dúvidas, investir nessas crianças, investir na parentalidade positiva, nesses estudos que vão orientar a família, não vai ser uma ordem, né? Nós estamos aqui convidando a todos a buscar por fontes mais seguras para a gente, como eu disse, se inspirar para ter uma forma de educação mais criativa, com amor, com firmeza, porque tem aí uma sequela na área da saúde emocional e da aprendizagem muito grande. É muito importante perceber, eu falo que eu sempre aprendo demais aqui, eu sou muito privilegiado por bater esses papos aqui, inclusive agradeço aí a Sempre, que me permite. O que eu pude perceber aqui, que falar em saúde emocional da mãe e da mulher diz sobre uma sociedade como um todo, na verdade, né? Porque talvez quando a gente escuta o nome assim, do tema, maternidade, saúde emocional da mulher, a gente acha que está se referindo apenas à mulher ou à mulher no ato de ser mãe, mas muito pelo contrário, né? Está se referindo à sociedade como um todo, porque essa saúde emocional vai dizer como serão os filhos, cidadãos de amanhã, como você bem disse, né? Olha, é até um convite mais aqui analítico para todos, né, que estão nos assistindo. Todos nós estamos maternando algo. Todo grande projeto, Renê, é uma grande gestação. E um projeto, quando ele conclui aquela etapa ali de ser construído, planejado, na hora da execução, é um parto. Então, todos nós estamos maternando alguma coisa, né? Nós estamos maternando aí o processo da faculdade, da formatura, de uma promoção, né, no trabalho, de uma reforma da nossa casa. Todo projeto, gente, simbolicamente, é ali uma gestação, vai nascer algo, né? Então, assim, a força do materno é a força da criação. E eu não estou dizendo só de filhos. Eu estou dizendo que o mundo está precisando engravidar de novos projetos. O mundo está precisando. Muito disso. O mundo está precisando, principalmente no momento de hoje, gestar bons projetos, sonhos, ter bons planejamentos, sabe? Ter propósitos. A gente também pode, devemos gerar propósitos, né? Novos projetos mesmo, porque quando ficamos numa zona de conforto, quando deixamos de ter esse movimento de criação, nós podemos adoecer. Então é profundo a gente pensar, né, que todos nós estamos maternando, sim, de alguma forma, um projeto ou até mesmo alguém, né? Quando nós temos um vínculo muito forte com sobrinhos, com afilhados, com os filhos dos nossos amigos, com os nossos próprios filhos, nós estamos ali num gesto de cuidar. E quimicamente dizendo, quando nós estamos nesse momento de cuidar do outro, nós estamos ali numa produção química aqui no nosso cérebro, no nosso organismo, fantástico, que nos capacita. Então, nos bastidores, né, eu até brinquei aqui com o Renê, que é muito bom que sempre tenha um grupo de homens que tem esse traço do feminino também, que tem essa sensibilidade. A gente vai ter que começar a gravar e divulgar esses making-offs, Iago.
A gente sempre cita alguma coisa. Não, aqui nos bastidores a gente tá conversando e tal. E a gente começa esses papos risões, né? Porque geralmente a gente tava falando alguma coisa engraçada aqui. Vai ter que começar a divulgar isso. E é muito importante, né, a gente lembrar que a SEMP ela tem um grupo grande de mulheres, mas nós também temos um grupo grande de homens. E o respeito, a empatia, né, a valorização aí é fundamental, é muito importante desse grupo de homens para com as mulheres e vice-versa. Né? E quando essa equipe de homens, quando os homens em geral compreendem sobre a importância do feminino e se permitem ter esse traço do feminino, isso é evolução. Eu já comentei isso em outras lives também. Todos nós aqui na SEMP temos uma força do feminino e do masculino. E é inteligente e é uma regra de sobrevivência a gente se respeitar. Porque assim a gente cresce junto, a gente conquista mais coisas. Mas você ficou surpreso, né? Quando eu falei aí que todos nós estamos maternando um projeto. Não. Surpreso. Você sempre me surpreende algumas colocações. Eu fico até me perguntando se você planeja antes, tipo, igual a nós estamos, o mundo está precisando engravidar de novos projetos. É verdade. Me surpreende, mas eu acho massa. Nós precisamos mesmo gerar propósitos, sonhos, metas, porque quando nós estamos gerando, nós estamos ali nesse momento, como eu disse, de criação. E pós-pandemia, o que a gente mais precisa é de voltar a acreditar no novo. O recomeçar está dizendo desse momento de recriar. E a vida é assim, a gente constrói, reconstrói, né? Desconstrói. Então nós estamos nessa eterna evolução. Perfeito, Paquisa. Hoje o nosso papo vai ser até um pouquinho mais curto, né? Já vamos caminhando aqui para o final. Aproveito já para agradecer a sua presença aqui. Não preciso nem te falar que as portas do nosso CCD aqui estão abertas para sempre que você quiser. Paquisa, eu percebo muito nesses papos com você, por exemplo, e com outros psicólogos que eu já tive. Não psicólogos que eu já tive papo, tá? Que questão da saúde mental está muito relacionada à prevenção, né? Claro que não na sua totalidade, mas eu percebo que uma maioria assim, dessa parte de saúde mental está muito relacionada à prevenção. Como que as mulheres podem se prevenir aí dos temas que a gente está tratando, parentalidade positiva, maternidade real nesse caso, para manterem aí sua saúde mental, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho, por favor? Lembrando que cuidar da saúde física e emocional é para todos. Sim. Crianças, jovens, homens, mulheres, senhores, idosos, para todos, né? É um investimento, talvez um dos maiores investimentos, né? Porque o que comanda a nossa vida, o nosso corpo é a nossa mente. Então, a gente precisa muito desse investimento. Recentemente, Renê, alguns amigos comentaram me perguntaram, né? Nossa, quando que eu preciso procurar uma terapia, Paquisa? Tem que acontecer alguma coisa para eu procurar uma área de saúde emocional, de saúde mental? Não precisa entrar em depressão primeiro, não, né, Paquisa? Não. E eu respondi para algumas pessoas exatamente isso. Olha, todos nós que temos aí uma casa, nós cuidamos dessa casa para ela não chegar num caos. Se nós não cuidarmos ali da nossa casa, da estrutura de onde a gente mora, se a gente abandona, não dá nenhuma assistência, não cuida, o que vai acontecer? Essa casa vai ruir. Essa casa vai se acabar aos poucos. E o nosso corpo é a nossa primeira grande casa, né? Então, assim, o nosso corpo é onde nós estamos habitando. Então, nós precisamos, como uma atitude de inteligência e amor próprio, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. E a cultura ainda do Brasil ainda não é tão de prevenção. Então, nós estamos aqui hoje, né? Que esse vídeo possa alcançar aí muitas pessoas. Vamos partilhar. Compartilhem sempre, viu, gente? Todos os vídeos que a gente faz aqui com muito carinho, com muita preparação. Vamos fazer uma corrente do bem, espalhando boas notícias, bons conteúdos, para que todos entendam que esse convite de se cuidar, ele precisa ser muito amplo. Ele tem que estar no plural mesmo, tem que alcançar muitas pessoas. E como eu disse, o Brasil ainda, né, nós estamos caminhando, tem esperança que a gente consiga melhorar para atingir essa ideia da prevenção. Desmistificando, mas ainda está caminhando, está engatinhando. Sim, ainda, né? Ainda temos uma luta pela frente. Mas a prevenção é não deixar chegar no caos.
É quando a gente se mapeia melhor, quando a gente se olha um pouco mais e percebe que nós não temos obrigação de estar bem o tempo todo, mas nós também não podemos ser omissos de não estarmos bem e não fazermos nada para melhorar, amenizar isso. Né? Porque senão a gente entra num quadro, Renê, de uma irresponsabilidade, né, com nós mesmos. Então, assim, a ideia da prevenção, pessoal, é uma ideia de não deixar chegar naquele estágio mais complicado de uma patologia emocional. Tudo que está no início tem ali uma facilidade para se tratar. Então, se chega muito nesse estado crônico, o paciente ele vai precisar fazer um movimento ainda maior com a psicologia, com a medicina. Então, se as pessoas, né, pudessem se olhar mais, perceber mais, e entender que está na hora de uma pausa para se cuidar. E lembrando que são vários os canais de ajuda que hoje nós temos no mundo, né? Aqui na Assemp nós temos muitas ferramentas aí de cuidados. Recomendo muitas todas, áreas, inclusive, né? gente. Nós temos aí grandes parceiras, a psicologia, a própria medicina, o projeto da medicina chinesa, acupuntura, nutrição, yoga, né? As artes, as terapias alternativas. Tem tanta coisa boa, então a gente precisa dar o nosso sim. Sim, eu me considero importante e por isso eu quero me cuidar. Então, esse primeiro passo, esse primeiro sim, a gente espera das pessoas, né? Porque no momento que chega até o consultório, nós vamos ali partilhar o paciente. Nós vamos encaminhar o paciente para algumas áreas da medicina, quando a gente percebe que alguns sintomas merecem investigação da medicina. Nós vamos partilhar com outras áreas, as terapias, né, alternativas que também vão agregar muito. Né? Nós vamos conscientizar o paciente da importância do movimento, desse movimento físico, desse movimento emocional. Então, as áreas da educação física, as áreas ligadas a pilates, a várias, né, a dança, né? Então, tudo isso diz de um movimento. Um movimento de autocura. Então, essa autocura, ela começa com o nosso sim. Eu vou me responsabilizar por mim. Por quê? Porque se eu sou líder, se eu quero permanecer líder na minha vida, como que eu vou me trair? Qual vai ser o meu testemunho para os filhos, para os amigos, para a família? Perfeito, Paquisa. Nossa, não tenho nem palavras para te agradecer aqui mais uma vez. E tanto pelas palavras quanto pela sua participação aqui. Deixa eu falar, antes de te agradecer mais ainda, deixa eu falar um pouquinho do... Tá aqui o livro da Nora Roberts, nós vamos sortear lá no nosso... Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Eu tô lendo ali, Um Grande Amor, como é que é? Um Grande Amor vale anos de espera. Será? Será que vale, Paquisa? Profundo, é isso, hein? Eu tô lendo um livro que eu tô lendo atualmente, fala um pouco sobre isso, que é do Gabriel Garcia Marques, é o Amor nos Tempos do Cólera. A pessoa esperou bastante. É um livro da Nora Roberts, Bem Casados, tem um pouquinho a ver comigo, inclusive, atualmente, né? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Quem comentar aí nesse vídeo, qualquer comentário, elogiando ou criticando, mas eu peço que não critiquem, por favor. Mesmo se você tiver uma crítica, guarda aí pra você. Todo mundo que comentar lá no nosso canal do YouTube, nesse vídeo, vai concorrer a esse livro aí, tá? Comentem aí, falem, eu quero o livro, alguma coisa assim, que vocês vão concorrer a esse livro legal e vai estar lá na biblioteca. E quem ganhar vai ser informado aí por um dos meios de comunicação que ganhou. Então fique de olho, comente aí. E espero que todo mundo esteja assistindo até o final e eu vou olhar isso de acordo com o número de comentários lá, viu? Se tiver pouco comentário, é sinal que vocês não estão assistindo até o final, né, Paquisa? Sim. Paquisa, te agradecer imensamente mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Repito que aqui está sempre de portas abertas para você. Obrigada. Peço também ao pessoal, sempre que tiver sugestão de tema, nós estamos aqui super solícitos para falar sobre temas variados. A gente trata de maneira bem humilde aqui, pela minha parte, como um aprendizado mesmo. Eu brinco sempre que eu gosto de ter um especialista no assunto e um membro da sociedade civil aqui que está aprendendo. Então, Paquisa, muito obrigado mesmo por ter participado. Se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Olha, eu queria fazer aqui um momento, né, bem afetivo, uma homenagem para todas as mulheres, né, para todas as tentantes que estão na luta aí, se esforçando muito em tratamento para conseguir o sonho da gravidez, né? Então, meu respeito e meu carinho a todas essas mulheres que estão em processos de tratamento mesmo, né, de fertilização, da gravidez assistida.
para todas as mães que passaram por algum tipo de perda, né? Seja um processo de aborto, seja o processo de um luto ali daquele filho, né? Já mais jovem. Então, receba todo o nosso carinho e conforto. A gente sabe o quanto é um momento delicado esse momento do luto, né? Para todas as pessoas que exercem a função do materno, muitas avós, muitas tias, muitas madrinhas, muitos primos, ou seja, essas pessoas merecem aqui o nosso respeito, né, a nossa valorização. É um grande dia das mães aqui, né? Sim, e a todas as mães solo, né, que vêm aí guerreando bravamente, honrando esse lugar de mãe solo, fazendo o melhor aí pelas suas crias, né? E como eu disse antes, a todos nós que estamos maternando de alguma forma, pessoas queridas, projetos importantes, a todos que estão nessa vibe, nesse momento aí do criar, né? Do gerar aí novos sonhos. E eu desejo a todos nós, a todas as mães, a todos os cuidadores aí, muita saúde e paz, cuidem-se por amor a vocês e cuidem-se também por amor a essas pessoas que vocês estão liderando e guiando, né, auxiliando com todo amor. E foi uma honra ter participado aqui desse bate-papo. Honra toda nossa, né? Sem falsa modéstia, Paquisa, honra toda nossa. E um abraço para minha querida mãe, né, para as minhas tias também de Lagoa Santa, para minha madrinha também de Lagoa Santa, que tem um traço no materno muito grande, para todas as amigas e muita saúde e paz a todas nós. Perfeito. Acho que eu não vou conseguir parabenizar tanta gente citando assim, igual a Paquisa citou, mas eu faço das palavras dela as minhas também, parabenizo a todas. E é isso, né, Paquisa? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a quem nos assistiu até aqui e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Mais. Obrigado, Paquisa.